E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Rabino Gilberto Ventura, ou Moré Ventura. E em primeiro lugar eu quero agradecer a sua participação aqui no nosso canal e convidar você que ainda não assinou o nosso canal a assinar, comentar e deixar a sua opinião e participar das nossas discussões. Então, hoje eu quero trocar uma ideia muito importante com você que está procurando de verdade seguir o caminho do Eterno, de acordo com as Escrituras, a respeito de um tema decisivo. Ele é decisivo e ao mesmo tempo ele é relegado a último plano. Presta atenção. Eu quero falar com você sobre as metas e os objetivos do Eterno na sua revelação, na revelação da sua palavra. Muitas pessoas dirão, pessoas de outras culturas dirão, que o Eterno revelou a sua palavra para salvar as pessoas. E eu já digo logo de cara, isso é um conceito cristão, dos nossos irmãos cristãos, que eu respeito, porém que não existe dentro do judaísmo. Porque dentro do judaísmo, dentro das nossas fontes, essa ideia de que todo indivíduo já nasce condenado não existe. E por que ela não existe? Muito simples. Porque os indivíduos eles não podem pagar por um erro cometido há milênios atrás por um casal. E também por mais um motivo. Porque o Eterno nunca vai condenar o indivíduo por ele não ter a perfeição. Afinal de contas, foi o próprio Deus que criou o indivíduo de forma falível. E também o Eterno, dentro de sua compreensão, onisciência, conhece as limitações do ser humano. Mas então, para que é que foi feita a revelação de Deus? Então, para dar essa informação para você, não como muitas pessoas que simplesmente trazem suas opiniões ou suas ideias e interpretações, eu vou pegar a nossa fonte. Então vamos para o primeiro versículo, onde está claro, muito claro, o objetivo do Eterno na revelação. É um versículo que fala sobre Abraão. Lembra aquela passagem a respeito de Sodoma e Gomorra, quando o Eterno diz que vai destruir aquelas cidades por serem perversas? Aí o Eterno fala assim, eu preciso revelar isso para Abraão. Por quê? Porque ele será o pai de várias nações. Então eu não posso fazer alguma coisa com as nações sem explicar para ele o que está acontecendo. Mas aqui, Gênesis 18, 19, tem algo muito curioso, que passa desapercebido para muitas pessoas, que é nada mais, nada menos do que uma explicação do porquê que o Eterno se revelou para Abrão. Revelação decisiva. Abrão é o pai da fé. Então vamos ver o que está escrito. Vamos para o hebraico, para a gente não se confundir. Está escrito assim. Ki yedativ leman asher yetzavet banav vet beito aharav. Pois eu me fiz conhecer a ele, é o Eterno dizendo em relação a Abraão, para que ele comande seus filhos e sua casa depois dele, veshamru derech Adonai, la'asot tzedakah umishpat. Para que eles guardem o caminho de Deus. E qual é o caminho de Deus? Não é como muitas pessoas pensam, que é o rito. O rito é só um meio, mas não é o objetivo, não é o caminho. O caminho é la'asot tzedakah umishpat. Fazer tzedakah e mishpat. O que significa tzedakah e mishpat? Tzedakah não significa caridade. Tzedakah significa justiça. Bem no sentido de justiça social. Porque de acordo com a visão judaica, quando você ajuda uma pessoa mais carente, você não está fazendo bondade com ela. Você está fazendo justiça. A distribuição é justiça. O nosso dízimo vai para pessoas carentes. Ou para pessoas que trabalham com as pessoas carentes. E não para instituições religiosas. E o que é Mishpat? Mishpat é a lei civil. Ou seja, aqui em Gênesis,
18, 19, está muito claro qual é o objetivo da revelação de Deus. Fazer com que os seres humanos saiam do egoísmo. Fazer com que os seres humanos saiam da selvageria. E fazer com que os seres humanos pautem suas famílias e suas sociedades em tzedek e mishpat. Justiça social e cumprimento da justiça, da lei civil. Vamos em frente. Eu quero citar aqui mais alguns versículos para vocês verem como que esse tema da justiça é central dentro da revelação divina. Olha aqui, eu vou citar aqui o Salmo 97, 2. Está escrito assim: Anan va'arafel sevivav, tzedek umishpat mechon kiso. Nuvens e escuridão estão ao seu redor. Está falando metaforicamente do trono divino. Tzedek e Mishpat são a base do seu trono. Tzedek e Mishpat, de novo, aquilo que foi dito lá em relação ao objetivo da revelação de Deus para Abraão. Tzedek, justiça social, e Mishpat, cumprimento da lei, justiça civil. Outro salmo interessante. Tzedek u Mishpat mechon kisacha. Tzedek e Mishpat são a base do seu trono. Hesed ve'emet yekademu fanecha. Bondade e verdade antecipam as suas faces. Veja só, que claro que é isso. E como que a gente tem uma linearidade que começa em Gênesis, passa pelo Pentateuco inteiro, passa pelos profetas e chega nas Escrituras, nos Salmos, Eclesiastes e assim por diante. Mas por que será que tantos líderes religiosos não se focam nisso? Eu vou dizer por quê. Porque, em geral, a grandíssima maior parte dos líderes religiosos está pouco se lixando para o que acontece na rua. Está pouco se lixando para a violência civil. Está pouco se lixando para o problema da moradia, do transporte, da educação, da saúde para as pessoas carentes. Ele está se preocupando com o que em geral? Ele está se preocupando se o templo dele está lotado ou não está lotado. Se ele tem bastante dinheiro ou se ele não tem bastante dinheiro. Se ele tem bastante seguidores ou não. Mas se ele for honesto, ele vai prestar atenção que a régua, o instrumento de medição a respeito de quanto que essa revelação divina está fazendo diferença no mundo, é como que está o mundo. Se o mundo está caminhando em justiça, se o mundo está caminhando em fraternidade, isso significa que de fato a revelação divina está fazendo sentido, está sendo aplicada. Agora, caso contrário, como infelizmente tem acontecido no mundo, um mundo cheio de violência, um mundo cheio de injustiça, um mundo onde cada nicho, cada grupo só quer defender o seu problema pessoal. Eu sempre me pergunto, quem foi que inventou esse monopólio, por exemplo, de que somente o trabalhador tem que lutar por moradia? Eu pergunto, por que a elite também não luta por moradia para o trabalhador? Por que a elite também não tem o direito, e não somente o dever, de lutar, de reivindicar perante os políticos por uma educação de qualidade para as pessoas menos favorecidas? Quem inventou essa divisão? Quem inventou essa divisão foi um espírito que continua contaminando as nossas vidas, inclusive o nosso discurso religioso. Que está focado no quê? Que está focado em você se dar bem, em você estar protegido, em você estar saudável. É um erro. Por isso, de acordo com o judaísmo, a meta nunca foi salvação. Salvação do indivíduo. Nunca. Pra gente o indivíduo não está condenado. E pra gente
O resultado que esse indivíduo vai ter da vida dele tem a ver com as escolhas dele e tem a ver com as ações dele. E nunca será cobrado uma perfeição desse indivíduo, porque a gente compreende que isso seria cruel da parte do Criador. De acordo com o judaísmo, a meta principal da revelação de Deus é a instauração de uma sociedade justa e fraterna. Eu vou continuar mais um pouquinho. Eu vou citar mais alguns versículos ou alguns capítulos. Coloca no Salmo 15, versículo 1 até o 5. Presta atenção que esse estudo é essencial. Vai mudar a sua perspectiva de espiritualidade. Vai fazer você perceber qual é o foco, qual é a meta. E se você estiver focado de um jeito correto, como indivíduo, na meta coletiva, você vai se realizar. Aí sim você vai perceber maravilhas na sua vida espiritual de verdade. Vamos lá. Salmo 15, versículo 1 até o 5. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? E quem morará no teu santo monte? Vamos ver se aqui vai falar de ritual? Vamos ver se aqui vai falar de rezas, orações? Presta bem atenção. Isso aqui não é opinião, não. Isso é a fonte confrontando opiniões, confrontando interpretações, confrontando interesses pessoais. Quem habitará no teu tabernáculo e quem morará no teu santo monte? Neki Rapaim Uvar Levav. Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. A tradução está um pouquinho diferente, mas a essência fica. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem impõe vergonha ao seu próximo, a cujos olhos o de baixo nível é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura e não deixa de cumprir, aquele que não dá o seu dinheiro a juros, nem recebe suborno contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Você percebeu o que o salmista está dizendo aqui? Ele está falando de ética. Ele está falando que aquele que morará no monte do Eterno e que habitará na tenda do Eterno é aquela pessoa ética. Vocês percebem a coerência que existe entre isso aqui? Lá é o fim do Tanakh, é o fim da Bíblia, com o início. Tzedek u'mishpat. Fraternidade, justiça social e justiça. Se empenha nisso. Seguindo, Isaías 33, versículos 15 e 16. Presta atenção, esse ensino aqui é transformador. Quem me dera esse ensino tomasse conta do Brasil e as pessoas parassem de buscar Deus somente para aliviar os seus problemas pessoais e percebessem que os seus problemas pessoais, em grandíssima parte, são decorrência dos problemas do coletivo, que está jogado ao léu. Inclusive aqueles que dizem normalmente defender o coletivo, que são safados, políticos safados, malandros, fazem isso sempre defendendo uma metade, estereotipando e colocando um ódio contra a outra metade, e vice-versa. Eu quero ver o indivíduo de bem lutando pelas duas metades, ou melhor, lutando pelo todo, percebendo que de fato a sociedade é feita de gente, e que gente não se divide, gente se soma. Seguindo, Isaías, o que anda em justiça e o que fala com retidão, o que rejeita o ganho da opressão, o que sacode suas mãos de todo o presente, o que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de derramamento de sangue, e fecha os seus olhos para não ver o mal. Hoje em dia,
Tá todo mundo ligado num monte de programa de violência na televisão. Quer ver o mal, gosta de ver o mal, tem prazer de ver o mal. Opressão é o que mais tem. E não adianta falar que isso aqui é exclusividade de uma camada social. Mentira! Opressão tem em todo canto, em todo beco. Tem opressão até embaixo do viaduto, de um mendigo que é o dono da região contra o outro. O mal está dentro do ser humano, não adianta setorizar, assim como o bem está dentro do ser humano. Conclui o profeta: este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Não adianta agora a pessoa chegar e falar, não, o objetivo é louvar. Gente, o Eterno não precisa do seu louvor. O seu louvor nada mais é do que uma forma de te ajudar a se conscientizar a respeito do poder do Eterno, a respeito da bondade do Eterno, a respeito da justiça e do amor do Eterno, de modo que você haja com bondade, com sabedoria, com justiça e com fé. Ele não precisa do seu louvor. E se a sua religiosidade ficar focada somente em agradar a ele no sentido ritual, você tá fora, entendeu? Você e todos os pregadores e todos os clérigos, independente da religião, inclusive da minha, que ficam fazendo com que a pessoa fique focada só no rito, porque lá no rito é ele, é o religioso que é o condutor. Lá ele consegue ganhar o poder em cima de você. Agora, se de repente você se libertar e você compreender que a coisa é muito mais simples, muito mais fácil, e que você não depende de intermediário nenhum, que é só você chegar e fazer o bem, fazer o justo, fazer o correto, ele perde o poderzinho mesquinho dele. Vamos em frente. Eu quero terminar esse estudo, que é muito mais do que um estudo, é uma reflexão, é uma base, eu quero que você compreenda. Para a gente construir algo direito, a gente tem que desconstruir noções erradas. E a gente tem que ter base. E a base é muito clara, a gente já viu. O Eterno se revelou para Abrão, para que ele faça tzedek e mishpat. O resto é acréscimo, o resto é instrumento. Mas a meta e a base são justiça social e cumprimento da lei, cumprimento da justiça. E a gente está vendo nesses versículos todos que está se falando de ética. Ética, que é o que mais falta no nosso país. Quem me dera os religiosos começassem a falar de ética. Falar mais de uma ética que abrange a todos. Do que ficar falando de divisões. Do que ficar querendo sugar a energia toda do público para o seu templo. Miqueias 6:8. Atenção. Ó homem, o que é bom e o que o Eterno pede de ti. Tem coisa mais clara do que essa? O que o Eterno pede de ti, Miqueias. É um dos profetas, está lá no fim. Olha a coerência do início ao fim. Se não que pratiques a justiça e ames fazer o bem. Justiça, mishpat, fazer o bem, tzedek. E andes discretamente com teu Deus. Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Completando, vamos voltar para o Gênesis, porque eu quero que isso entre na sua mente. Eu quero que isso entre no seu intelecto, no seu conhecimento. Gênesis 18, 19. Que edativ, diz o Eterno, pois eu me fiz conhecer a ele. Leman asher yetzaveh et banav ve'et betu aharav. Para que ele, Abrão, comande seus filhos e sua casa depois dele. Veshamru derech Adonai.
para cumprirem o caminho de Deus. Qual é o caminho de Deus? La'asot tzedek umishpat. Fazer tzedek, justiça social, fraternidade, umishpat, e cumprimento da lei, justiça civil. Para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Aí sim, você é abençoado. Você é abençoado a partir do momento que você se torna bênção para os outros. Porque se você quer somente a bênção para você, você não passa de um egoísta. Eu quero falar de um pequeno conceito. Eu já me despeço de você. O conceito é o seguinte. Muitas pessoas focam a sua religiosidade na crítica ao outro. O outro é da outra religião, o outro é da outra fé, ele é um idólatra. Mas presta atenção que coisa curiosa. Às vezes a pessoa pode ser um idólatra, ainda que idolatre somente um Deus, o verdadeiro Deus. Então ele se torna o quê? Um monólatra. Ele idolatra o um. Qual que é a grande vantagem disso? A revelação divina, meus amigos, diferentemente do que parece que hoje a grande maioria está pregando por aí, ela não tem como objetivo a gente ficar louvando, idolatrando a Deus. Ele não precisa. Ele não precisa. Ele não precisa de milhões de rios de azeite. Ele não precisa de dezenas de milhares de bodes, cabras e ovelhas. Ele precisa só que a gente faça o bem. Que a gente faça tzedek umishpat. Eu garanto uma coisa para você. No momento que o Brasil tiver essa consciência, independente de religião, no momento que o povo brasileiro começar a levar a sua espiritualidade para a responsabilidade para com o próximo, isso aqui muda. A partir do momento que todos lutarem pelo que é bom para todos, e não ficar setorizado, um grupo luta somente para que não tenha buraco na rua, o outro luta somente para que... Aí sim a coisa vai virar. Aí sim vocês vão perceber a força, a verdadeira força e o verdadeiro sentido da palavra de Deus. Convido você que ficou até o fim do vídeo a participar dos nossos cursos semanais de Torá. A gente tem um estudo online, no conforto da sua casa. E se você quiser participar, manda um e-mail falando assim: quero participar do curso de Torá. Qual e-mail? cursos@moreventura.com. E não se esquece de assinar o nosso canal. Um grande abraço para você.